Senhora Secretária de Estado, senhoras e senhores deputados, começava por lhe agradecer a forma clara e concisa com que sempre nos presenteia com as suas explicações e que de facto ajudam na compreensão do que se está a passar neste momento particularmente difícil. Eu começaria por dois aspectos que me parecem relevantes e gostaria de ouvir a sua opinião e a sua sensibilidade do que se passou nesta reunião extraordinária do Conselho, que têm a ver com, digamos, a standardização de um conjunto de procedimentos. E porquê é que isto é importante? Porque isto vai permitir que a União recupere algumas das suas características, entre elas a livre circulação de pessoas, que é crucial para manter a economia em funcionamento, porque não podemos ter, digamos, a leviandade de achar que, se descurarmos a questão económica, vamos continuar a ter a capacidade, como um todo, de combater esta guerra que nós enfrentamos. E, portanto, a primeira questão que lhe colocava objetiva era que medidas de standardização, ou seja, procedimentos que sejam comuns a todos os países e até nos aspectos fronteiriços, que possam ter sido adotados nesta reunião extraordinária e que venham facilitar em muito, digamos, a própria economia e o próprio princípio da livre circulação. Neste particular, eu gostaria de saber, nomeadamente naquilo que se refere ao rastreio e à quarentena, que são, digamos, os dois aspectos mais relevantes de combate à pandemia. Não posso também deixar de referir algo que é importante. Ainda hoje soubemos que as notícias que nos chegam de Bruxelas dizem que apontam para uma queda do PIB de 9,3% em Portugal e uma expectativa de uma recuperação mais lenta para 2021, fruto naturalmente da consequência da segunda vaga que agora estamos a iniciar e que provavelmente dentro de semanas atingirá o seu auge. E isso traz-nos a um aspecto central que eu já referi na minha intervenção e que tem a ver com a recuperação económica. E, portanto, nós estamos confrontados com um pacote de estímulos de recuperação económica que foram decisões tomadas em julho de 2020, na verdade com forte empenhamento e estímulo do Parlamento Europeu, da Comissão, e nós temos, digamos, o Conselho que não consegue, de facto, assumir uma posição clara, definitiva e de força nestas matérias económicas. Eu recordo também que o próprio Eurogrupo, no passado dia 3 de novembro, voltou a alertar para os desafios económicos, para a própria área do euro e, naturalmente, para as repercussões na economia mundial, do aspecto de salvaguardar e dar uma atenção primeira, quase ao mesmo nível da saúde, à economia. E o que acontece é que o próprio Eurogrupo alerta para que, do ponto de vista das políticas orçamentais públicas, em todos os países europeus, aquilo que em 2021, há poucas semanas, nós achávamos que estávamos a inverter uma tendência, ou a crescer, ou a recuperar, vem o alerta do Eurogrupo de 3 de novembro para que, atenção, as políticas orçamentais públicas para 2021 ainda vão ser de estímulo, ainda vão ter que robustecer uma economia que, fruto desta segunda vaga, não vai ter a dinâmica de recuperação que até há bem pouco tempo nós esperávamos. E, portanto, eu gostaria de dizer que nós chegamos a este ponto, à data deste Conselho Extraordinário, com uma circunstância em que as medidas de julho, com forte empenhamento do Parlamento e da Comissão, não são, de facto, uma realidade concreta, assumida e em marcha. Esta é a verdade e é com isto que nós devemos lidar. Na verdade, a Europa conseguiu mobilizar recursos dentro da União Europeia, flexibilizamos os fundos que existiam, demos com participações a 100%, ativamos o mecanismo europeu de proteção civil. Quer dizer, a Europa, dentro do limite da sua esfera de atuação, fez tudo o que podia. E vemos um Conselho que não toma as decisões que o povo e que os países ansiosamente esperam. Na verdade, o que nós vemos é que a Europa é olhada como um dos pilares na descoberta da vacina e, aliás, é por isso que a disponibilizará a países terceiros também. E o que é que nós vemos? Nós vemos que o Conselho reduz a investigação ao reduzir o programa Horizonte Europa. Nós vemos que o Conselho corta no Programa Europeu da Saúde. O Conselho também corta o financiamento do InvestEU, que seria um dos instrumentos mais importantes para o estímulo
de uma investigação de novos medicamentos e de novas ferramentas médicas que, como sabemos, têm um custo muito grande para o seu desenvolvimento e muitas vezes não têm um sucesso comercial e só podem ser encetados se houver fundos, como o caso do InvestEU. Naturalmente que nós estamos numa situação em que vemos com enorme preocupação a falta de resolução do Conselho Europeu no que concerne ao plano de recuperação económica. E, portanto, nós estamos muito decepcionados, muito preocupados, porque é preciso não esquecer que a União Europeia tem 100 milhões de cidadãos em risco de pobreza e mais de 700 mil sem abrigo. É destes números de pessoas, que aqui são números, mas que se traduzem em pessoas, e cuja resolução desse problema não pode deixar de passar por uma recuperação económica. E então, a pergunta central, se quiser, da minha intervenção é esta, Sra. Secretária de Estado. No seu entender, quando é que o Conselho, o que é que Portugal tem feito, o que é que Portugal espera, o que é que Portugal faz ativamente, enquanto Governo representante do país, para que nós tenhamos um acordo que permita pôr efetivamente em marcha e na economia estes recursos que foram aprovados em julho de 2020, que se eram precisos como pão para a boca há 3 meses, agora são quase como o ar que respiramos. Muito obrigado.